Sei que há noites em que o sono não chega porque o peso da vida é grande demais. Deus conhece cada batalha que você enfrenta em silêncio, cada medo que você não contou a ninguém, cada oração que você sente que ficou sem resposta. Hoje não é por acaso que você está aqui. Esta mensagem é para você. Você quis orar, mas não sabe como. Tentou pedir ajuda, mas as palavras não saem. Você se perguntou se Deus realmente te escuta, se Ele se importa com o que você está passando. Essas dúvidas não ofendem a Deus, Ele as entende, e hoje Deus vai responder a você. Antes de começar, quero te convidar a fazer algo. Escreva nos comentários esta declaração: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Que este seja o seu primeiro ato de fé hoje. Não importa se você duvida enquanto escreve. Apenas faça. E agora, com essa declaração no seu coração, comecemos. Número 1. Não temas. Deus está contigo neste momento. Há momentos em que o medo chega sem avisar. Não bate a porta, não pergunta se você está pronto. Ele aparece na madrugada, quando tudo está em silêncio e a mente começa a falar mais alto do que nunca. Você desperta com o coração acelerado, com pensamentos pesados, com perguntas que não têm resposta imediata. E nesse instante, Deus te diz hoje: não temas. Não como um conceito distante, mas como uma verdade viva. Ele está contigo agora mesmo, nesse quarto, nessa escuridão, nesse momento exato em que você sente que não aguenta mais. O medo que você sente é real. Essa opressão no peito, essa angústia que não te deixa dormir, essa sensação de estar sozinho diante de algo grande demais. Tudo isso existe e você não precisa negar. Deus não te pede que finja força, mas há algo mais real do que o seu medo. A presença de Deus contigo neste instante. Não uma presença simbólica, mas ativa. Um Deus que vê, que escuta, que se aproxima. Assim como um pai entra no quarto do filho depois de um pesadelo, acende uma luz suave e se senta à beira da cama, Deus entra na sua noite. O pesadelo não desaparece imediatamente, mas tudo muda porque você já não está sozinho. Quando Deus diz: eu estou contigo, Ele está te libertando de um peso que você nunca deveria carregar sozinho. Você não precisa ter tudo sob controle. Não precisa saber como tudo vai se resolver hoje. Essa frase é um convite para soltar o peso de ser forte o tempo todo. Deus não te acompanha para observar você lutar. Ele te acompanha para te sustentar. Ele não chega quando você já resolveu as coisas. Chega quando você está quebrado, confuso, cansado. Há momentos em que você diz: não sinto Deus. E isso também é real. Mas a presença dele não depende da sua capacidade de senti-la. Ele não vai embora porque você está exausto, cheio de dúvidas ou vazio. Enquanto você dorme inquieto, ele vela. Enquanto você acorda assustado, ele já está ali. Como um sentinela que nunca dorme, como um farol firme no meio de uma tempestade que não se apaga, mesmo quando as ondas batem com força. Você pode perder a calma, mas ele não perde o lugar ao seu lado. O próprio Deus diz com clareza em Isaías 41:10: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Cada parte dessa promessa é pessoal. Não temas, não é uma ordem dura, é um abraço. Eu estou contigo, não é futuro, é presente. Sempre te ajudarei. Não tem exceções, não tem pausas, não depende do seu desempenho espiritual. Sempre significa até agora, até aqui, até nisso que você está enfrentando. A destra da justiça não é um apoio frágil, não é uma mão que treme, é um sustento firme. Quando tudo parece balançar, Deus não perde a estabilidade. Você pode se sentir fraco, mas Ele não. Você pode se sentir confuso, mas Ele não. E essa diferença é justamente o que te permite descansar. Você não descansa porque tudo está bem. Você descansa porque Ele está contigo. Talvez você tenha pensado que Deus ajuda outros, mas a você deixou por último.
Talvez compare a sua dor com a dos outros e se pergunte por que a sua não se resolve. Mas Deus não mede o seu valor por resultados visíveis. Ele não se aproxima mais de uns do que de outros. Quando você clama, mesmo com uma fé cansada, Ele escuta. Mesmo que a sua oração seja simples, curta, repetida, Ele a recebe. Você pode dizer apenas, Senhor, ajuda-me. E isso basta. Você não precisa de palavras corretas, precisa de um coração sincero. Se nesta noite você despertar com medo, não lute sozinho com seus pensamentos. Declare em voz baixa, mesmo que seja com temor, Deus está comigo. Repita essa verdade até que a sua respiração se acalme. Não porque a situação tenha mudado, mas porque a sua posição mudou. Você já não está sozinho diante do medo. Você está acompanhado pelo Deus que não abandona, que não dorme, que não se cansa de te sustentar. Deus está contigo, neste momento, nesta luta, nesta madrugada. E isso é o começo da paz. Mas há mais, porque o Deus que está presente não apenas acompanha, Ele é o seu refúgio, o seu escudo e o seu defensor ativo. E é isso que vamos descobrir a seguir. Número 2. O teu refúgio tem nome, a torre que te protege. Há momentos em que você percebe que estar acompanhado não é suficiente. Deus pode estar contigo e ainda assim você se sentir exposto, vulnerável, como alguém que caminha ao relento enquanto o céu escurece. A presença consola, mas o refúgio protege. E Deus não apenas caminha ao seu lado, Ele também te oferece um lugar seguro onde se abrigar. O teu refúgio tem nome e não é uma ideia abstrata. É o próprio Deus estendendo o convite para você entrar e parar de lutar sozinho. Imagine-se como um viajante perdido na montanha. O clima muda rápido, o vento bate forte, o terreno fica escorregadio. Ao longe, você vê uma cabana de pedra, firme, com uma luz acesa. Sabe que ali estaria seguro, mas não consegue chegar sozinho. Suas forças não são suficientes. O caminho é traiçoeiro. Então algo inesperado acontece. A porta se abre e alguém sai para te buscar. Essa cabana é Deus, e quem vem ao seu encontro é Jesus. Você não precisa chegar ao refúgio pelos seus próprios meios. Ele vai te buscar exatamente onde você está. É isso que diz o coração do Salmo 61, quando clama: leva-me à rocha que é mais alta do que eu posso alcançar. Essa frase não é derrota, é humildade. Reconhecer que você não consegue sozinho não te torna fraco, te torna honesto. Há alturas de proteção às quais não se chega por esforço humano. Há segurança que não se conquista, se recebe. E Deus não se ofende quando você reconhece os seus limites. Pelo contrário, Ele responde levando você, Ele mesmo, a esse lugar seguro. Deus não é apenas fortaleza por dentro, também é escudo por fora. Fortaleza é o que sustenta o seu interior quando você está cansado. Escudo é o que te protege do que vem de fora. O Salmo 28 diz com clareza: o Senhor é a minha fortaleza e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui ajudado. Não é teoria, é testemunho. Não diz, e talvez fui ajudado, diz, fui ajudado. Porque quando você corre para o refúgio, a ajuda chega, ainda que nem sempre da forma que você imaginava. A torre forte de que fala a Escritura não é um esconderijo frágil. É um lugar inexpugnável. Os inimigos podem cercá-la, o barulho pode aumentar do lado de fora, a tempestade pode se intensificar, mas por dentro há estabilidade. Quando Deus é a sua torre, Ele não promete que não haverá ataques. Ele promete que você não será destruído. Estar no refúgio não significa que o problema desaparece imediatamente, significa que ele já não te alcança da mesma maneira. Talvez você se sinta exposto agora mesmo, talvez vulnerável, sem proteção, como se tudo estivesse te atingindo ao mesmo tempo. Isso é exatamente o que sente alguém que ainda não correu para o refúgio. Não fique do lado de fora tentando resistir com as suas próprias forças. Entrar no refúgio não exige uma oração longa nem palavras especiais. É tão simples quanto clamar:
No momento em que você diz, Senhor, protege-me, você já está dentro. No instante em que você diz, leva-me, Ele te levanta. Às vezes, a resistência está em pensar que você não sabe como ir a Deus. Mas ir não é um movimento físico, é um ato do coração. Não é caminhar, é confiar. Não é escalar, é render-se. Quando você diz não aguento mais, quando admite tenho medo, quando reconhece preciso de ajuda, você está dando o passo certo. Deus não exige perfeição para te cobrir. Ele aceita uma fé honesta, mesmo que esteja tremendo. Há quem pense que Deus se cansa de ouvir os mesmos pedidos, mas Ele não se cansa de proteger os seus filhos. Ele não diz, de novo você. Ele diz, entre. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, e o seu refúgio não tem horário. Você pode chegar de madrugada, pode chegar exausto, pode chegar confuso. A porta continua aberta. Corra para Deus como primeira resposta, não como o último recurso. Não espere estar completamente quebrado para buscar refúgio. Faça do clamor o seu hábito. Quando o medo surgir, diga, leva-me à rocha mais alta. Quando a ansiedade apertar, declare, o Senhor é a minha fortaleza e o meu escudo. Quando o futuro te assustar, entre na torre forte e descanse. E enquanto você está ali, protegido, sustentado, coberto, lembre-se disto. Nesse lugar seguro, você não precisa encontrar as palavras perfeitas para falar com Deus, porque você não está sozinho, nem mesmo para orar. Há alguém que intercede por você, que entende o seu gemido e o apresenta diante do Pai. E é isso que vem a seguir. Número 3. Quando você não tem palavras, o Espírito fala. Há um tipo de dor que não dá para explicar, não porque você não queira falar, mas porque realmente não encontra o idioma. Você se senta, tenta orar, abre a boca, e a única coisa que sai é um suspiro, uma lágrima, um silêncio pesado. E é aí que muitos se culpam. Não sei orar, não estou dizendo as palavras certas. Com certeza Deus não me escuta porque a minha oração está desorganizada. Mas hoje Deus te diz, não se castigue pela sua fraqueza. Há momentos em que você não tem palavras, e ainda assim o céu recebe o seu clamor. Imagine que você está diante de um médico tentando explicar o que dói, mas está em um país onde não fala o idioma. Você aponta, tenta descrever, fica frustrado. A dor é real, mas você não consegue expressá-la bem. E então surge um intérprete, alguém que entende perfeitamente o que você não consegue dizer e traduz com precisão. Assim é o Espírito Santo na oração. Ele pega a sua confusão emocional, a sua ansiedade, o seu medo e apresenta tudo diante do Pai de maneira perfeita. Não perfeita porque você fez tudo certo, mas porque Ele é o intérprete divino do seu coração. Romanos 8:26 diz isso com uma ternura que abraça. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Repare nessa palavra, fraqueza. Deus não a esconde, não a nega, não a despreza. Ele a reconhece. E em vez de te condenar, Ele te ajuda. Não diz, o Espírito te corrige com impaciência. Diz, te ajuda. E isso muda tudo, porque então a oração não é uma prova que você precisa passar. É um relacionamento no qual você pode chegar do jeito que está. Não saber o que pedir não é fracasso espiritual. É limitação humana normal. Há crises tão confusas que você nem sabe qual seria a resposta ideal. Às vezes, você não sabe se deve pedir cura imediata ou forças para atravessar o processo. Não sabe se deve pedir que a situação financeira se resolva agora ou sabedoria para tomar decisões. Não sabe se deve pedir que alguém mude ou paz para soltar. E Deus não se assusta com esse não sei. Na verdade, esse não sei abre a porta para uma dependência mais profunda. E depois existem esses gemidos inexprimíveis. Esse idioma do coração que não cabe em frases. É quando você está esgotado e só consegue dizer Senhor e nada mais. É quando o peito aperta e a sua oração é um soluço.
É quando a mente está tão cheia que a boca fica vazia. Mas Deus entende esse idioma, porque antes mesmo de você explicar, Ele já conhece. E o Espírito pega esse gemido, essa lágrima, esse silêncio e os transforma em intercessão viva diante do trono. A sua oração pode parecer como notas soltas, como se você estivesse tocando um instrumento sem saber música. Um dia você diz, ajuda-me. No outro diz, perdoa-me. No outro não diz nada. Tudo parece desordenado. Mas o Espírito é como um maestro que harmoniza o que parece incoerente. Você oferece o que tem, mesmo que seja pouco, e ele organiza tudo em uma sinfonia de clamor que o Pai recebe com amor. O Espírito não precisa de material perfeito. Ele trabalha com o que há, com a sua verdade, com o seu cansaço, com a sua fé imperfeita. Talvez você tenha orado 1000 vezes e nada tenha mudado, e isso te deixou vazio. Mas ouça isto com calma. Deus não mede a sua oração por resultados visíveis imediatos. A sua oração nunca cai no vazio. Às vezes a resposta é, espere. Outras é, confie. E sempre é, estou contigo. A oração não é apenas uma forma de mudar circunstâncias, também é uma forma de mudar o seu interior enquanto você atravessa a circunstância. E quando você não consegue se sustentar, o Espírito sustenta a sua oração por você. Agora quero te dar algo prático, algo que você possa usar quando estiver em crise e não souber como pedir ajuda. Faça assim. Entre no refúgio com uma frase simples. Pai, aqui estou. E depois, em vez de forçar palavras, permita um silêncio intencional. Respire. Não tenha pressa. Não preencha o espaço por nervosismo. Permaneça ali, porque o silêncio também é oração quando o seu coração está diante de Deus. Nesse silêncio, o Espírito age. Nesse silêncio, a sua alma se alinha. Nesse silêncio, Deus te acalma por dentro. Se você sente vergonha de vir outra vez pedir ajuda, lembre-se, Deus não se cansa de você. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Você pode chegar hoje como se fosse a primeira vez, e se a sua fé é fraca, não se esconda. A fé honesta é bem-vinda. Você pode dizer como aquele pai, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Essa oração não é elegante, mas é verdadeira, e Deus responde a verdade. Então, não se pressione, não se julgue, não pense que orar é falar bonito. Orar é se aproximar. E quando você não tem palavras, o Espírito fala. Enquanto o Espírito intercede por você, há algo mais que Deus faz. Ele não apenas te escuta e te traduz, ele também luta batalhas que você nem sequer vê. Número 4. O teu defensor luta batalhas que você não vê. Há batalhas que você consegue ver. As que tiram o seu sono, as que apertam o peito, as que fazem você imaginar cenários que ainda não existem. Você vê a conta que não fecha, o diagnóstico que assusta, o relacionamento que se rompeu, a porta que se fechou sem explicação. Essa é a batalha visível. Mas hoje Deus te diz algo que muda completamente a perspectiva. Há outra batalha acontecendo ao mesmo tempo, em um plano que os seus olhos não alcançam. E nessa batalha você não está sozinho nem indefeso. O seu defensor já está lutando. Enquanto você se preocupa, Deus age. Enquanto você analisa cada possibilidade com medo, Ele já está movendo peças que você não vê. A Escritura não diz que o Senhor seja um observador distante. Diz claramente, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Isso não descreve alguém sentado observando de longe. Descreve um combatente ativo, um defensor que entra na luta por você. Você vê ameaças humanas. Deus vê limites que Ele mesmo colocou ao redor da sua vida. Pense em alguém caminhando tranquilo por uma rua movimentada, sem saber que nos telhados há atiradores vigiando, agentes à paisana misturados entre as pessoas, veículos estrategicamente posicionados para protegê-lo. Essa pessoa anda em paz porque há todo um sistema de defesa que ela não percebe. Assim é o seu caminhar pela vida quando Deus é o seu defensor.
Há perigos que você nunca conhecerá, porque ele os neutralizou antes que te alcançassem. Há ataques que não chegaram porque foram detidos em silêncio. Muitas vezes interpretamos portas fechadas como rejeição, fracasso ou abandono. Mas há portas que Deus fecha porque atrás delas havia algo que poderia ter te destruído. Há caminhos que não prosperaram porque levavam a um lugar onde o seu coração não resistiria. Nem todo não é perda. Alguns não são pura proteção. Um dia, olhando para trás, talvez você entenda que aquele relacionamento que não deu certo, aquele negócio que não avançou, aquele plano que se frustrou, foi Deus te defendendo de algo que você não estava preparado para ver. O Salmo 121 declara com uma segurança que descansa a alma: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso significa que Ele não cuida apenas de você nos momentos críticos, mas também nos passos cotidianos que parecem insignificantes. Ele te guarda quando você sai e quando volta, quando decide e quando duvida, quando avança e quando para. Há uma proteção constante, silenciosa e fiel. Talvez agora mesmo você sinta que ninguém te defende, que você se explica e não é compreendido, que é atacado e ninguém sai em seu favor, que carrega pesos que não são seus. Mas a defesa de Deus nem sempre é sentida no momento. Às vezes, ela só é entendida com o tempo. Às vezes, o alívio não chega imediatamente, mas a destruição também não. E isso já é defesa. O fato de você ainda estar de pé, de não ter se quebrado completamente, de ainda conseguir respirar e orar, já é evidência de uma batalha que Deus está vencendo nos bastidores. Confiar quando você não entende é um dos níveis mais altos da fé. Não a fé que celebra quando tudo dá certo, mas a fé que descansa quando não tem explicações. Aquela fé que diz: não vejo o que estás fazendo, Senhor, mas confio em quem Tu és. Essa fé não é passiva, é uma entrega profunda, é dizer: paro de lutar sozinho e te entrego o lugar de defensor. Às vezes queremos ver tudo para crer, mas Deus não te chama para ver a batalha, Ele te chama para confiar em quem a luta. Você não vê as muralhas, mas elas existem. Não vê o guarda-costas, mas ele está ali. Não ouve a espada, mas a vitória está sendo gerada. O seu papel não é controlar cada resultado, é orar e descansar, sabendo que o Senhor é o seu ajudador. Se hoje algo te dói e você não entende, se há medo em relação ao futuro, se você sente que tudo depende de você, pare por um momento e declare em voz baixa: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Diga isso não como uma frase mágica, mas como uma decisão interior. Não vou viver como se estivesse sozinho. Não vou carregar batalhas que não me pertencem. Não vou interpretar cada dificuldade como abandono. Quando você orar pedindo ajuda, lembre-se disto. Você não está falando apenas com um Deus que escuta, você está confiando em um Deus que defende. Um Deus que luta por você enquanto você descansa em seu refúgio. Um Deus que age mesmo quando você não percebe. E com um defensor assim, surge uma pergunta que liberta o coração. Será que você realmente precisa ter uma fé perfeita para se aproximar dele? A resposta é mais simples e mais curadora do que você imagina. Número 5. A dúvida honesta é bem-vinda. Há um peso silencioso que muitos crentes carregam e quase ninguém se atreve a confessar: a culpa por duvidar. Não por deixar de crer, mas por não crer como acham que deveriam. Aquela voz interior que diz: se você tivesse mais fé, isso já teria mudado. Se confiasse de verdade, não sentiria isso. Deus vai se cansar de te ouvir duvidar. Mas hoje, Deus te diz algo que liberta a alma. A dúvida honesta é bem-vinda. Ela não te expulsa da presença dele, ela te aproxima. Há uma cena profundamente humana no Evangelho que retrata isso com uma honestidade brutal. Um pai chega desesperado a Jesus com o seu filho doente. Já tentou de tudo.
Já pediu ajuda a outros, já está cansado, confuso e com o coração dividido entre a esperança e o medo. E quando Jesus fala sobre crer, esse homem não finge uma fé inabalável, não disfarça o seu estado espiritual. Ele diz exatamente o que sente. Creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:24 não é a oração de alguém forte, é a oração de alguém real. E Jesus não o rejeita por isso, não o corrige, não o envergonha. Ele responde curando o seu filho. Isso deveria te dizer muito sobre como Deus trata as suas dúvidas. Ele não exige fé perfeita para te ouvir. Ele aceita fé honesta. Você pode chegar com um coração dividido, com uma parte que crê e outra que treme. Pode dizer, confio, mas me custa. Sei que podes, mas tenho medo. Quero crer, mas estou cansado. Essa oração não te desqualifica. Pelo contrário, ela te abre a porta. Porque pedir ajuda para crer já é um ato de fé. A fé não é a ausência total de dúvidas. A fé é a decisão de confiar mesmo quando as dúvidas estão presentes. Se a fé fosse perfeição, ninguém poderia se aproximar de Deus. Mas a fé bíblica é relacionamento. É caminhar tropeçando, é avançar com perguntas, é se segurar no Pai mesmo sem entender tudo. Como uma criança aprendendo a andar, que cai uma e outra vez, mas não deixa de tentar, porque sabe que há braços prontos para sustentá-la. O pai não se irrita porque a criança cai. Ele se inclina, a levanta e a encoraja a continuar. Muitas pessoas se castigam dizendo, a essa altura eu já deveria ter mais fé. Como se a fé fosse uma meta que você já deveria ter alcançado. Mas a fé não nasce forte, ela se fortalece. É como um músculo, não se desenvolve sem resistência. Cada vez que você enfrenta uma crise e ainda assim escolhe falar com Deus, mesmo com dúvidas, esse músculo está sendo exercitado. Mesmo que você não sinta, algo está crescendo dentro de você. Mesmo que não veja resultados imediatos, a sua fé está sendo formada de maneira profunda e real. Talvez hoje você sinta vergonha de pedir ajuda outra vez. Pensa que já orou demais pela mesma coisa, que Deus deve estar cansado. Mas Deus não se cansa de você. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Você pode chegar hoje como se fosse a primeira vez. Não porque ele esqueceu o que veio antes, mas porque o amor dele não se desgasta. Ele não te mede pela perfeição da sua fé, mas pela sinceridade do seu coração. Se alguma vez você sentiu que as suas orações são desordenadas, contraditórias, cheias de mas, quero que saiba isto. Deus não precisa de discursos bem elaborados. Ele não se impressiona com palavras bonitas. Ele escuta corações honestos. Você pode dizer exatamente o que sente. Pode dizer, não entendo, dói, me custa confiar. Você não precisa limpar a sua dúvida antes de entrar. Você entra com ela, e ali, na presença dele, ele começa a agir. Há quem pense que duvidar é falhar espiritualmente. Mas na Bíblia, os encontros mais profundos com Deus, muitas vezes, nascem de uma pergunta, de um clamor, de uma confissão honesta. O problema não é duvidar. O problema é se esconder por duvidar. Porque quando você esconde a sua dúvida, você se afasta. Quando a leva a Deus, você se aproxima. E Deus sempre honra a honestidade. Quero deixar para você um modelo simples de oração que pode usar quando se sentir assim, sem forças, sem clareza, sem uma fé firme. Diga em voz baixa, sem vergonha: Senhor, eu creio, mas há partes de mim que não entendem, que têm medo, que estão cansadas. Ajuda-me na minha incredulidade. Não preciso entender tudo, preciso confiar em Ti. Fica comigo enquanto aprendo a crer. Essa oração não te faz fraco, ela te faz filho, te faz próximo, te faz real. E Deus responde à realidade. Você pode vir com dúvidas, mas há algo mais que você precisa saber. Algo que sustenta quando o tempo passa e a resposta não chega de imediato. A espera não significa abandono. E é isso que vamos descobrir a seguir. Número 6. A espera não é abandono. Há silêncios que pesam mais do que 1000 palavras.
Momentos em que você ora, clama, pede ajuda e a única coisa que parece te responder é a passagem do tempo. É aí que muitos corações se quebram, não por falta de fé, mas por cansaço. E é aí que hoje Deus te diz algo que você precisa ouvir com calma. A espera não é abandono. O silêncio de Deus não é ausência. A demora dele não é indiferença. Ele continua presente, continua atento, continua trabalhando, mesmo quando você não vê sinais. Esperar dói porque vai contra tudo o que queremos controlar. Queremos respostas rápidas, soluções claras, sinais imediatos. Mas Deus não trabalha com a pressa humana, Ele trabalha com propósito eterno. O Salmo 37 declara com uma promessa firme: o Senhor os ajudará e os livrará dos ímpios e os salvará, porque nele esperaram. Observe com atenção essa frase. A ajuda, a libertação e a salvação estão ligadas a uma palavra que quase ninguém quer ouvir: esperaram. Não como castigo, mas como condição de confiança. A espera não é ficar parado sem fazer nada. A espera bíblica é uma confiança ativa. É continuar orando, mesmo sem ver mudanças. É continuar crendo, mesmo quando a situação não se move. É continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece longo. Esperar não significa que Deus esteja longe. Significa que Ele está trabalhando em um nível que você ainda não consegue perceber. O que para você parece demora, para Deus é preparação. Pense em uma semente enterrada debaixo da terra. Por fora, ela parece morta. Não há sinais de vida, não há movimento, não há brotos visíveis. Mas debaixo da superfície, na escuridão, algo profundo está acontecendo. Raízes estão sendo formadas. A vida está sendo organizada. O jardineiro não desenterra a semente todos os dias para verificar se ela está crescendo. Ele confia no processo. A sua oração é essa semente. Talvez hoje você não veja nada, mas debaixo da superfície Deus está agindo. Há orações que exigem estações. Nem tudo nasce no dia seguinte à semeadura. Algumas respostas precisam de tempo, porque Deus não quer apenas mudar a situação. Ele quer te preparar para sustentar o que está por vir. Às vezes, se a resposta chegasse antes, te machucaria. Às vezes, se a porta se abrisse hoje, você não estaria pronto para atravessá-la. O tempo de Deus não é cruel, é sábio. Mesmo que para você seja incompreensível, Ele é perfeito. Talvez você esteja há meses ou até anos esperando uma resposta. E o inimigo sussurra que Deus se esqueceu de você. Mas quero te dizer isto com ternura e verdade. Deus não se esqueceu do seu pedido. Ele não perde de vista os seus filhos. Ele não arquiva as suas orações. Cada clamor sincero permanece diante dele. O Salmo 40 diz que, embora aflito e necessitado, o Senhor pensará em mim. Pensar em você não é um pensamento passageiro, é cuidado constante. Esperar também envolve lembrar. Lembrar das vezes em que Deus já te ajudou. Lembrar de portas que se abriram quando tudo parecia fechado. Lembrar de forças que surgiram quando você já não tinha mais. A memória espiritual é uma ferramenta poderosa na espera. Quando você se lembra do que Deus fez antes, o seu coração se fortalece para confiar no que Ele fará agora. Uma forma prática de esperar ativamente é agradecer antes de ver. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você confia em quem sustenta o processo. Agradecer em meio à espera não é negar a dor, é declarar esperança. É dizer: não entendo o tempo, mas confio no Deus do tempo. Não vejo o resultado, mas creio na tua fidelidade. Eu sei que a espera cansa. Sei que há noites em que a paciência se esgota e a pergunta volta: até quando, Senhor? Deus não se ofende com essa pergunta. Muitos homens e mulheres de fé a fizeram antes de você, e nenhum deles foi abandonado. A espera não é sinal de rejeição, é parte do caminho de formação.
Na espera, Deus fortalece o seu caráter, refina a sua fé, amplia o seu coração. Se hoje você sente que esperou tempo demais, quero te dizer algo com amor. Você não está atrasado, não está esquecido, não está fora do plano. O relógio de Deus não é regido pela ansiedade, mas pelo propósito. Continue esperando, não solte a oração, não desista do processo. A colheita chega no tempo certo. Deus te ajuda na espera. Ele te guarda enquanto você espera. Ele te sustenta quando a espera pesa. E mesmo que você não veja resultados imediatos, a mão dele continua sobre você. A espera não é abandono, é o espaço onde Deus está preparando algo que você ainda não consegue imaginar. E enquanto você espera, Ele não cuida apenas do seu futuro. Ele também te sustenta hoje, passo a passo, dia após dia. Número 7. Deus te sustenta em cada etapa da sua vida. Há algo que o seu coração precisa lembrar quando a vida parece pesada. Deus não aparece só quando tudo se quebra. Ele não é um Deus de emergências, como se viesse apenas quando você o chama desesperado e depois fosse embora. Deus te sustenta em cada etapa da sua vida, no grande e no pequeno, no extraordinário e no cotidiano. Na juventude, quando talvez você nem o conhecia. Na vida adulta, quando talvez se distraiu. E agora, nesta etapa em que você sente a passagem do tempo, Ele continua aqui. Nunca foi embora. Se você pudesse olhar a sua vida como quem folheia um álbum de fotos, página por página, se surpreenderia ao ver algo. Deus aparece em cenas em que você não o percebeu. Em decisões que você tomou com medo, em portas que se abriram quando você não tinha forças, em acidentes que não aconteceram por casualidade, em encontros que pareciam normais, mas mudaram a sua história. Às vezes, a pessoa pensa que esteve sozinha, mas a verdade é que esteve acompanhada sem perceber. Porque Deus é fiel mesmo quando você não sabe como nomeá-lo. O Salmo 54 diz isso com uma clareza simples. Eis que Deus é quem me ajuda. O Senhor está com os que sustentam a minha vida. Não diz, Deus foi, como algo do passado. Diz, Deus é, presente, ativo, próximo. E repare nessa frase, sustenta a minha vida. Ele não apenas observa a sua vida, ele a sustenta. Há uma enorme diferença entre olhar e sustentar. Quem olha pode estar presente, mas quem sustenta, carrega junto. E Deus carrega você. Talvez hoje você sinta cansaço, cansaço emocional, cansaço físico, cansaço de lutar sempre. Talvez haja preocupações com a saúde, com o futuro, com o dinheiro, com a solidão. Talvez haja noites em que a mente não se cala. E ainda assim, aqui você está, respirando, caminhando, resistindo. Isso também é evidência de sustento. Às vezes a ajuda de Deus não se parece com um milagre espetacular, mas com a força silenciosa para seguir mais um dia, com dignidade, com esperança, com uma fé imperfeita, porém real. E quando você olha para trás, nem que seja um pouco, pode dizer como o Salmo 27, Tu tens sido o meu auxílio. Essa frase não é poesia, é âncora. É reconhecer que, se você chegou até aqui, não foi apenas pela sua própria vontade. Foi porque Deus te sustentou em momentos que teriam te quebrado. Foi porque houve uma mão invisível que te levantou quando você pensou que não iria mais se levantar. Tu tens sido o meu auxílio. E por isso você pode se atrever a dizer também, não me deixes, nem me desampares. Não como quem duvida do amor dele, mas como quem se agarra com confiança. Talvez você sinta que a sua melhor fase já passou, que os anos de maior utilidade ficaram para trás, que agora só resta esperar. Mas deixe-me dizer algo com ternura, como um amigo que te lembra da verdade. Deus não pensa assim. Para Deus, cada etapa tem propósito. A idade não diminui o seu valor, nem limita o que Ele pode fazer por meio de você. O Salmo 92 diz que mesmo na velhice darão fruto. Isso significa que ainda há fruto, ainda há sentido, ainda há propósito. Você não está sobrando no plano de Deus. Deus te sustenta no presente, mesmo quando dói.
Nesta etapa em que talvez você carregue responsabilidades, ou em que sinta perdas, ou em que se pergunte o que vem depois. Ele não apenas te sustentou antes, ele também te sustenta agora. E ele também estará no seu futuro, mesmo que você o tema. A ansiedade em relação ao futuro costuma gritar: e se acontecer isso? E se eu ficar sozinho? E se eu adoecer? E se eu não conseguir? Mas a fidelidade de Deus responde: eu estarei com você. Não é uma promessa vaga, é uma companhia constante. Por isso, o Salmo 143 se torna uma oração preciosa para cada manhã. Faze-me ouvir pela manhã a tua misericórdia, pois em ti confio. Veja como essa oração é prática. Ela não pede primeiro grandes respostas, pede ouvir misericórdia ao começar o dia. Como quem diz: Senhor, hoje eu não sei tudo o que vai acontecer, mas preciso da tua ternura desde cedo. E Deus tem misericórdia nova para cada manhã, não importa quantas manhãs você já tenha vivido. Quero que você imagine Deus como aquele médico de família que te conhece desde criança. Ele conhece o seu histórico, as suas quedas, as suas fragilidades, os seus medos, as suas crises. Você não precisa explicar tudo desde o começo. Ele te olha e sabe. Deus te conhece desde antes de nascer. E por isso, quando você vai pedir ajuda, não vai a um desconhecido. Vai a alguém que caminhou com você a vida inteira, mesmo quando você não o via. Então hoje, quando você orar, pode fazê-lo com paz. Pode dizer: Senhor, obrigado porque me sustentaste até aqui. Obrigado porque não sou um caso perdido. Obrigado porque em cada etapa estiveste comigo. Faze-me ouvir pela manhã a tua misericórdia. Sustenta a minha vida hoje também. Deus te sustenta em cada etapa. E se Ele te sustenta assim, surge uma pergunta que toca o coração. Você precisa merecer essa ajuda? Você precisa ser bom o suficiente para pedi-la? A resposta vai te surpreender. Número 8. Não há requisito para ser ajudado. Há uma mentira que entra no coração quando você está cansado, quando falhou, quando sente que a sua vida não está como deveria. Não mereço pedir ajuda a Deus. E essa mentira não apenas dói, ela separa. Porque exatamente no momento em que você mais precisa correr para o refúgio, você fica do lado de fora, tentando se arrumar para entrar. Mas Deus te diz hoje com uma ternura firme: não há requisito para ser ajudado. Não há prova de entrada. Não há lista de méritos a cumprir. Há uma porta aberta. A Bíblia diz isso de uma forma preciosa em 2 de Crônicas 14:11. Para ti, não há diferença alguma em dar ajuda ao poderoso ou ao que não tem forças. Olhe essa frase com calma. Para Deus não há diferença. Ele não te compara com outros. Não mede o seu caso como se fosse mais ou menos digno. Não te olha pensando este sim e este não. Ele ajuda o forte e o fraco. Aquele que vem com palavras bonitas e aquele que traz apenas um suspiro. Aquele que chega com a Bíblia marcada e aquele que chega com o coração em pedaços. E isso é tão real que um dos homens mais conhecidos por sua relação com Deus, Davi, não se apresenta como um herói invencível quando ora. No Salmo 86, Davi diz: Senhor, escuta-me, responde à minha súplica, pois sou pobre e necessitado. Ele não diz: olha tudo o que fiz. Não diz: olha a minha posição. Não diz: mereço isso porque sou rei. Ele diz: sou pobre e necessitado. Esse é o idioma que abre o céu, a humildade, a necessidade confessada, a verdade sem maquiagem. Às vezes pensamos que pobre e necessitado é alguém que não tem dinheiro, mas no espiritual isso é muito mais profundo. É reconhecer: não tenho forças, não tenho clareza, não tenho controle, não consigo sustentar isso sozinho. E é justamente aí que Deus se revela como refúgio, escudo e defensor. Porque a ajuda dele não depende do seu estado, depende da sua natureza compassiva. Ele ajuda porque ele é bom. Ele sustenta porque ele é pai. Ele defende porque ele é fiel.
O perfeccionismo espiritual é uma armadilha perigosa. Ele te faz acreditar que primeiro você precisa estar bem para se aproximar de Deus. Que primeiro precisa orar mais, ler mais, melhorar mais, deixar de falhar, sentir-se digno. E enquanto você tenta cumprir esses requisitos inventados, a dor avança, a ansiedade aumenta e a culpa te sufoca. Mas Deus não está esperando que você se conserte para te ajudar. Ele te ajuda justamente porque você não consegue sozinho. Se pudesse sozinho, não precisaria de refúgio. Se fosse invencível, não precisaria de escudo. Se nunca se quebrasse, não precisaria de defensor. Imagine uma sala de emergência. Chega uma pessoa ferida, sangrando, sem documentos, sem explicações, sem forças. O hospital a rejeita dizendo: primeiro preencha este formulário, primeiro prove que merece atendimento. Não. Eles atendem primeiro, perguntam depois, porque a emergência não espera que você prove nada. Assim funciona o coração de Deus. Quando você chega ferido, Ele não impõe condições para entrar. Ele te recebe, Ele te cobre, Ele te sustenta. Depois, com calma, começa a curar. E se ainda assim você sente dificuldade em acreditar nisso, olhe para a história do filho pródigo. O pai não correu até ele para cobrar explicações. Correu porque o viu chegar. Correu porque o amor não fica guardado para quando o filho se comporta perfeitamente. O amor transborda quando o filho volta. E você pode voltar hoje, do jeito que está, com vergonha, com dúvidas, com cansaço, com a alma tremendo. Não há requisito para ser ajudado. Há um convite. Talvez você também tenha outra resistência, mas outros merecem mais a ajuda de Deus. Como se o amor de Deus fosse um recurso escasso, como se houvesse competição, como se existisse uma fila e você estivesse no final. Mas a ajuda de Deus não se esgota. A sua misericórdia não é distribuída como migalhas. Há o suficiente para todos, inclusive para você. Deus não te ajuda se sobrar. Deus te ajuda porque te ama. Ponto final. E há algo que transforma a sua maneira de orar quando você entende isso. Você já não ora a partir da vergonha, ora a partir da confiança. Já não ora tentando impressionar, ora sendo honesto. Já não diz: Senhor, aqui estou porque mereci. Diz como em 2 de Crônicas 14:11. Ajuda-nos, ó Senhor nosso, porque em Ti nos apoiamos. Repare, em Ti nos apoiamos. A dependência não é fraqueza, é virtude. É reconhecer que o lugar mais seguro não é a sua autossuficiência, mas a fidelidade dele. Então, se hoje você está em crise, se a culpa pesa, se sente que não foi bom o suficiente, escute isto como se o próprio Deus estivesse te dizendo ao ouvido: você pode vir, você pode entrar, você pode pedir ajuda, você pode clamar. Não há requisito para ser ajudado. Há apenas uma porta aberta e um pai esperando. E quando a necessidade é urgente, quando o coração bate acelerado, quando a angústia cresce, há algo mais que você precisa saber. Você pode clamar com toda a intensidade que sente. Deus não se ofende com o seu desespero. Ele o entende e o abraça. Número 9. Urgência legítima. Apressa-te em ajudar-me. Você já sentiu que não dá mais para esperar? Não amanhã, não quando tudo se acalmar, não quando eu tiver mais forças, agora. Como se o peito apertasse e o tempo se tornasse inimigo. Como se o medo dissesse que, se Deus não intervier já, algo vai se quebrar. Talvez isso tenha acontecido de madrugada, com a casa em silêncio, mas a sua mente gritando. Talvez tenha acontecido diante de um diagnóstico, diante de uma dívida, diante de uma conversa que você teme, diante de uma notícia que te deixou sem ar. E então surge a grande pergunta que muitos têm vergonha de dizer em voz alta. É errado pedir a Deus que se apresse? Escute com calma, porque isso pode te libertar. A urgência não ofende a Deus quando nasce de um coração sincero.
A desesperação legítima não é falta de reverência, é evidência de que você sabe quem é a sua única salvação. A Bíblia não esconde esse clamor. Há orações que não são elegantes, há orações que não têm palavras bonitas, há orações que são um grito, e ainda assim Deus as recebe como incenso, porque vêm carregadas de verdade. Veja como diz o Salmo 38, quando o salmista está no limite: não me desampares, ó Senhor, Deus meu, não te afastes de mim. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor, minha salvação. Repare na combinação: não há irreverência, há dependência, não há soberba, há necessidade. Primeiro ele abre o coração: não te afastes. Depois diz com toda clareza: apressa-te. E Deus não o repreende por essa intensidade. Deus não responde: abaixa o tom. Deus entende que há dores que não esperam e que quando um filho clama, o pai não se ofende. Ele se move. E no Salmo 22, esse mesmo pulsar se repete: mas tu, Senhor, não te afastes. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Vê, o salmista não está dizendo: eu tenho direito. Ele está dizendo: eu preciso de ti. A urgência, na verdade, muitas vezes é a linguagem da humildade. Porque a pessoa orgulhosa finge controle, mas a pessoa quebrantada reconhece: Senhor, se tu não me ajudares, eu não consigo. Isso não é falta de fé. Isso é reconhecer a gravidade da situação e, ao mesmo tempo, reconhecer o poder de Deus. Às vezes achamos que ter fé significa falar como se nada doesse, como se a ansiedade não existisse, como se a crise não estivesse ali. Mas a fé bíblica não é encenação. A fé bíblica é verdade. E a verdade às vezes soa assim: Senhor, estou afundando. Senhor, não aguento mais. Senhor, por favor, vem rápido. Você se lembra de quando Pedro estava afundando e não fez um discurso? Não pregou um sermão. Disse algo curto e urgente: Senhor, salva-me. Essa oração de emergência moveu o braço de Jesus. Imagine uma ligação de emergência, como quando alguém liga para o serviço de socorro porque há uma dor no peito, porque alguém desmaia, porque a vida está em risco. Ninguém liga dizendo quando puder, se não for incômodo. Ninguém pede desculpa por soar desesperado. Clama-se: por favor, venham rápido, é urgente. E o atendente não se ofende com a sua urgência. Entende que a urgência é o contexto. Assim também, quando você clama: apressa-te em ajudar-me, Deus não diz que exagero. Deus diz: eu te ouço. Deus diz: estou contigo. Deus diz: eu sou o teu refúgio, o teu escudo e o teu defensor. Agora, aqui vem uma verdade que te sustenta enquanto você espera a resposta visível. Embora você sinta que tudo está parado, Deus não está imóvel. Enquanto você treme, Ele já está agindo. Enquanto você chora, Ele já está abrindo caminho. Às vezes, a ajuda não chega como você imaginava, mas chega como você precisava. Às vezes, Deus te defende fechando portas que teriam te destruído. Às vezes, Ele te ajuda fortalecendo o seu interior para suportar o que parecia impossível. Às vezes, Ele te salva mudando o cenário. Às vezes, Ele te salva mudando você por dentro, para que atravesse o vale sem morrer nele. Se você tem dito a si mesmo: eu deveria ter mais paciência, eu deveria ter mais fé, não se castigue. Os salmistas clamaram com urgência e Deus os ouviu. A sua intensidade não te desqualifica, a sua honestidade te aproxima. A sua urgência não é fraqueza, é uma confissão: Senhor, Tu és a minha salvação. E isso é exatamente o que Deus quer ouvir. Um coração que corre para Ele como primeiro recurso, não como última opção. Então, se hoje você está nesse ponto em que a alma diz: não aguento mais, não maquie isso. Ore como a Bíblia te ensina a orar quando tudo treme. Diga-lhe com reverência, mas com verdade: Senhor, não te afastes de mim. Apressa-te em ajudar-me. Tu és a minha salvação. E quando fizer isso, sabe o que você vai encontrar? Misericórdia, um trono de graça aberto para você. Número 10. Misericórdia que restaura, não apenas resgata.
Quando você clama com urgência, quando diz a Deus, por favor, vem rápido, você não encontra uma parede fria nem um céu fechado. Você encontra algo que muitos esquecem: um trono. Mas não um trono de ameaça, nem um trono de rejeição, nem um trono onde olham para você com desprezo. Você encontra o trono da graça, um lugar onde a misericórdia não te humilha, te levanta, um lugar onde a ajuda não chega para te deixar do mesmo jeito, mas para te resgatar e também te restaurar. Porque há um tipo de ajuda que apenas te tira do incêndio, e há uma ajuda mais profunda que também cura o que o incêndio deixou. Há uma misericórdia que não só te salva do momento, mas repara o coração que se quebrou no processo. E isso é o que Deus faz quando você se aproxima dele de verdade. Não apenas apaga o fogo de fora, também apaga o fogo de dentro. Não apenas muda a circunstância, muda a pessoa que está vivendo a circunstância. Por isso esta parte é tão importante na sua oração. Não peça apenas resgate, peça transformação. A Escritura diz isso com uma clareza maravilhosa em Hebreus 4,16. Aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, para receber misericórdia e encontrar graça para socorro oportuno. Pare um momento nessa palavra. Com confiança. Não significa sem respeito, não significa de forma leviana, significa sem medo da rejeição, significa sem a vergonha que te diz, Deus já está cansado de você. Significa sem essa voz que te acusa e te faz sentir que você precisa se arrastar para que te deem atenção. Muitos se aproximam de Deus como se entrassem em um palácio onde tudo depende do humor do rei, onde qualquer erro custa o exílio. Mas o Evangelho te mostra outra imagem. O próprio rei deu a ordem para que seus filhos entrem. Imagine esse palácio com portas enormes, guardas, protocolos, listas de espera. E de repente, uma instrução do trono. Quando meu filho chegar, deixem-no entrar imediatamente. Sem agendamento, sem provas, sem interrogatório. Essa é a autoridade que Hebreus 4,16 tem sobre a sua vida. Você pode entrar, você pode se aproximar, você pode falar, você pode pedir. E não apenas para aguentar, mas para receber misericórdia. Misericórdia é essa compaixão ativa que te vê quando você está quebrado e decide não te abandonar. Misericórdia é Deus dizendo, sei o que você fez, sei o que pesa sobre você, sei o que você não conseguiu, e mesmo assim, venha. Mas o versículo não para aí. Diz, encontrar graça para socorro oportuno. Isso significa ajuda no tempo certo, ajuda quando você realmente precisa. Ajuda no momento exato, ainda que você sinta que já passou, ainda que pense que Deus chegou tarde. O socorro oportuno de Deus costuma chegar antes que o dano final aconteça, mesmo que você não perceba. E às vezes chega em forma de força para resistir, em forma de direção para decidir, em forma de paz para dormir, em forma de proteção para que aquela porta não se abra, em forma de provisão inesperada, em forma de uma palavra que te sustenta quando você pensava em desistir. E aqui vem uma verdade que cura a alma. Deus não apenas resgata, Deus restaura. Porque há pessoas que dizem, Senhor, tira-me disso, e Deus responde, mas também diz, e agora vamos curar o que isso te causou. Há pessoas que pedem, Senhor, livra-me, e Deus livra. Mas além disso, começa a reconstruir a autoestima, a fé, a segurança, a esperança. Porque Deus não trabalha pela metade. Ele é refúgio, escudo e defensor, sim, mas também é restaurador. Ele não apenas te protege do golpe, ele te cura da ferida. Por isso, quando orar pedindo ajuda, não fique apenas em tira de mim o problema. Ouse dizer, Pai, ajuda-me nisso e muda-me por meio disso. Resgata-me, mas também restaura-me. Salva-me do perigo, mas salva-me também da amargura. Livra-me do que me ameaça, mas livra-me também do que está me consumindo por dentro. Essa oração é poderosa porque é completa. E Deus ama essa oração porque não é uma visita rápida ao refúgio.
É uma rendição real na presença do Pai. Talvez o que te trava seja esta ideia: sinto que Deus está zangado comigo, como se o trono fosse de juízo e não de graça. Mas o trono da graça existe justamente porque Deus sabe que falhamos. Você não se aproxima para demonstrar perfeição. Você se aproxima porque precisa de misericórdia. Você não se aproxima para dizer, olha como eu sou bom. Você se aproxima para dizer, Senhor, sem ti eu não posso. E essa humildade não provoca rejeição. Ela abre portas. Então, se hoje você está em crise, se a culpa pesa, se sente que não foi bom o suficiente, escute isto como se o próprio Deus estivesse te dizendo ao ouvido: você pode vir, você pode entrar, você pode pedir ajuda, você pode clamar. Não há requisito para ser ajudado. Há apenas uma porta aberta e um pai esperando. E quando a necessidade é urgente, quando o coração bate acelerado, quando a angústia cresce, há algo mais que você precisa saber. Você pode clamar com toda a intensidade que sente. Deus não se ofende com o seu desespero. Ele o entende e o abraça. Número 11. Deus pensa em você quando você não consegue pensar. Há dias em que a mente não aguenta mais, dias em que você tenta pensar com clareza, mas tudo se mistura. Dias em que você se senta, olha para um lado e para o outro e sente como se o mundo continuasse avançando sem te dar tempo. E no meio dessa confusão surge uma solidão que nem sempre é dita em voz alta. Porque não é apenas estar sozinho, é sentir-se invisível. Sentir que ninguém pergunta como você está de verdade. Sentir que o telefone não toca, que as visitas não chegam, que as suas lutas se tornam silenciosas e que até as forças para orar ficam poucas. E eu quero falar com você exatamente nesse ponto. Quando você não consegue pensar, quando o seu coração está saturado, quando é difícil até organizar uma oração completa, Deus pensa em você. Não como um pensamento passageiro, não como um lembrei por um momento. A palavra diz isso de uma forma que abraça a alma. Ainda que eu esteja aflito e necessitado, o Senhor pensa em mim. Isso está em Salmo 40:17. E é como se Deus estivesse te dizendo: quando você não tiver palavras, eu continuo atento. Quando você não tiver forças, eu continuo olhando. Quando você não souber o que fazer, eu continuo sustentando o plano. Porque a solidão humana é real e dói. Dói quando a noite se prolonga. Dói quando você acorda de madrugada com aquela angústia que aperta o peito. Dói quando você se pergunta, e se eu adoecer mais? E se isso piorar? E se ninguém me ajudar? Dói quando você se compara e pensa que Deus parece responder a outros, mas a você deixou esperando. Essa dor não é negada, ela é validada. Deus não te pede para fingir força, Ele não te pede um sorriso para te ouvir. Ele te permite chegar aflito e necessitado, exatamente como você está. Pense na imagem de uma mãe em um hospital, com seu bebê doente. O bebê está dormindo, inconsciente, não entende nada. Não sabe se é dia ou noite, não sabe quem está ao seu lado. Mas a mãe não se move. Ela fica ali, vigiando cada respiração, atenta a cada som, pronta para chamar o médico se algo mudar. O bebê não faz ideia de todo esse amor desperto, mas o amor está ali. Assim está Deus com você. Talvez você não sinta, talvez a sua fé esteja cansada, talvez a sua mente esteja nublada, mas Ele está ali, sem se mover, pensando em cada detalhe da sua vida. E isso é fundamental. Deus não apenas pensa, Deus age. O mesmo Salmo 40:17 diz: Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Isso significa que o pensamento dele não é sentimental, é poderoso. O olhar dele não é passivo, é defensor. Ele não te observa de longe como espectador. Ele se envolve, ele sustenta, ele guia, ele protege. Ele abre e fecha portas. Ele coloca limites no que quer te destruir. Ele te guarda até nos dias em que você não sabe como se guardar a si mesmo. Talvez você diga: mas eu me sinto completamente sozinho.
E essa frase sai do peito, não da boca. Eu entendo, mas escute isso com calma. Sentir solidão não é o mesmo que estar abandonado. A presença de Deus nem sempre se manifesta como arrepio ou emoção. Às vezes, ela é mais silenciosa. Às vezes, se percebe olhando para trás. Às vezes, se entende quando você percebe que continuou aqui, que não se quebrou por completo, que não desistiu, que a sua mente não colapsou como você achava que iria. Às vezes, a prova de que Deus esteve com você é que, apesar de ter sido duro, Ele não te soltou. E se hoje você não consegue pensar direito, se hoje as suas emoções estão confusas, se hoje a sua cabeça está cheia de perguntas, faça uma oração simples, sem enfeites, sem esforço. Diga: Senhor, estou aflito e necessitado. Pensa em mim, sê a minha ajuda, sê o meu libertador. E se nascer no seu coração, repita a última frase do Salmo, porque também é Bíblia e também é permissão. Meu Deus, não te demores. Sim, você pode dizer isso. Não é irreverência, é fome de Deus. É necessidade humana levada a um Pai bom. Às vezes a mente se sobrecarrega porque quer carregar decisões que não lhe pertencem. Quer resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo. E é aí que esta parte se torna prática. Quando você não consegue pensar, entregue a Deus o que você não consegue administrar. Você não precisa apresentar um plano perfeito para que Ele te ajude. Você só precisa se apresentar. A oração, nesses dias, não é um discurso, é uma rendição. É dizer: Pai, toma os meus pensamentos, toma os meus medos, toma o meu futuro. Eu não consigo com isso sozinho. E quero que você guarde esta verdade como um cobertor sobre a alma. Você não é esquecido, você é visto, você é lembrado, você é amado. Mesmo que ninguém bata à sua porta, mesmo que ninguém entenda o seu processo, mesmo que por momentos nem você mesmo se entenda, Deus pensa em você. E esse pensamento traz direção, esse pensamento traz cobertura, esse pensamento traz socorro oportuno. Porque Deus não está presente apenas no que é grande, Ele também está presente no que é silencioso, no cotidiano, no que ninguém aplaude, no quarto onde você chora sem que ninguém veja. E se hoje você só consegue fazer uma coisa, faça isto: descanse um pouco nessa companhia. Não lute para se sentir forte, lute para lembrar da verdade. Deus está com você, Deus pensa em você. E enquanto você respira, mesmo que com dificuldade, Ele não foi embora. Número 12. Socorro quando a ajuda humana não alcança. Há batalhas em que a ajuda humana simplesmente não alcança. E não digo isso com desprezo, digo com realismo e com ternura. Porque os amigos amam, mas nem sempre conseguem carregar o que você carrega. Os médicos são instrumentos valiosos, mas há coisas que não se curam apenas com remédio. Os conselheiros podem orientar, mas existem nós internos que não se desfazem com uma conversa. A ajuda humana é um presente de Deus, sim, mas tem limites. E reconhecer esses limites não é derrota, é o início da liberdade, porque te devolve à fonte correta. Talvez você já tenha vivido isso. Tentou falar com um, com outro, buscou conselho, te recomendaram algo, você tentou, e mesmo assim ficou com essa sensação de ainda não, ainda dói, ainda tenho medo, ainda acordo de madrugada pensando no pior, ainda sinto o peso no peito. E o mais cansativo é isso, quando você percebe que não há mais para quem ligar. É aí que a alma se sente encurralada. Mas escute isto: quando a cadeia humana se esgota, Deus continua disponível. Ele não fica sem recursos. Ele não te diz: isso já não é minha área. Ele é o especialista no impossível. Há um versículo que às vezes soa forte, mas na verdade é libertador. Dá-nos socorro contra o inimigo, pois vã é a ajuda dos homens. Isso está em Salmo 61. E essa palavra vã não significa que a ajuda humana seja má ou inútil. Significa que em certas guerras ela é insuficiente. Há inimigos que não se vencem com força humana. Inimigos como uma doença que rouba a sua paz.
como um vício que te prende por dentro, como uma ansiedade que te persegue, mesmo quando tudo por fora parece normal, como uma ruptura que te deixou sem chão, como uma angústia financeira que não te deixa respirar, como esse medo do futuro que fica mais forte à noite. Para essas batalhas, você precisa de socorro do céu. E aqui vem o que muda tudo. Deus não está aí para ser a sua última opção quando você já tentou tudo. Deus é refúgio, escudo e defensor, e por isso deve ser a sua primeira fonte. Não porque os outros não importem, mas porque Ele é o único que pode sustentar o que ninguém mais consegue sustentar. Quando você o coloca em primeiro lugar, algo se organiza. O seu coração para de correr de porta em porta buscando uma segurança que não chega. A sua alma aprende a descansar na única base firme. Veja esta imagem. Um paciente com uma doença rara. Vai ao clínico geral e o médico lhe diz com honestidade: isso requer um especialista. Vai ao especialista e dizem: isso requer um super especialista. E chega um ponto em que já não há mais encaminhamentos. A medicina vai até onde pode. A ciência vai até onde alcança. E é aí que muitas pessoas se quebram, porque percebem que o humano tem um teto. Mas Deus não tem teto. Ele não tem casos impossíveis. Ele não tem agenda cheia. Ele não tem limitações. Quando a cadeia humana se esgota, o céu não se esgota. Por isso, o Salmo 141:8 se torna uma oração preciosa para este momento. Busco a tua ajuda, ó Senhor soberano. Tu és o meu refúgio. É como se o coração dissesse: agora eu entendi. Não vou mais depender primeiro do que é limitado. Vou olhar para aquele que nunca falha. E essa frase, tu és o meu refúgio, não é poesia bonita. É uma decisão espiritual. É escolher Deus como o lugar onde a sua alma se esconde quando tudo ao redor ameaça te destruir. E quero esclarecer algo importante, para que você não interprete mal. Colocar Deus em primeiro lugar não descarta a ajuda humana. Ela a organiza. Coloca cada coisa no seu devido lugar. Os médicos, os conselheiros, os amigos, a família fazem parte da provisão de Deus. Mas não são Deus, não podem ocupar o lugar dele, não podem ser a sua salvação. Quando você tenta fazer com que um ser humano realize o trabalho que só Deus pode fazer, termina frustrado, ferido e muitas vezes amargurado. Mas quando Deus está em primeiro lugar, até a ajuda humana se torna mais eficaz, porque você já não a carrega com expectativas impossíveis. Você já não busca que um amigo te cure, busca que ele te acompanhe. Já não busca que uma pessoa te salve, busca que ela te apoie enquanto Deus te sustenta. Talvez você diga: tenho buscado ajuda em todos os lugares sem sucesso. E essa frase vem carregada de cansaço real. Mas olhe para isso desta forma: essa frustração pode ser um sinal de que você chegou ao limite do humano. E quando você chega a esse limite, não é o fim. É o ponto exato onde o divino pode intervir com mais clareza. Porque você já não está se apoiando nas suas forças, já não está acreditando que controla tudo. Já está pronto para dizer: Senhor, se tu não me ajudares, eu não consigo. E é aí que a oração se torna simples e poderosa. Você pode dizer: Senhor soberano, os meus olhos estão em ti. Tu és o meu refúgio. Dá-me socorro contra este inimigo, porque eu já vi que a minha força não basta. Nomeie o seu inimigo. Se é medo, diga. Se é doença, diga. Se é solidão, diga. Se é uma dívida, diga. Se é um pensamento sombrio que te visita, diga. Deus não se assusta com as suas palavras. Deus não se impressiona com a sua crise. Ele a entende, ele a enfrenta, ele luta por você. E que coisa linda é saber isto. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, não recebe apenas uma mão que te resgata do hoje. Recebe um defensor que caminha com você, um escudo que te cobre, um refúgio que não desmorona. E mesmo que a ajuda humana não alcance, mesmo que os recursos se acabem, mesmo que as vozes se calem,
Deus continua sendo Deus, e Ele continua sendo a sua ajuda, o seu refúgio, o seu escudo, o seu defensor. Número 13. Fé firme em meio à crise. Quando você depende de Deus de verdade, algo muda por dentro. A crise não desaparece de repente, mas já não governa você. Já não te esmaga como antes. Porque uma coisa é resistir com tristeza, apertando os dentes, sentindo que cada dia é uma condenação. E outra coisa é resistir com fé firme, com essa alegria estranha que não vem das circunstâncias, mas de saber quem está com você. A fé em meio à crise não precisa ser um luto interminável. Há lágrimas, sim. Há noites difíceis, sim. Mas também pode haver canto. E isso é um milagre silencioso. Você já percebeu que, às vezes, quando decide obedecer a Deus com mais clareza, surge oposição? Como se o inimigo se incomodasse quando você volta ao refúgio. Como se a escuridão fizesse barulho quando a luz entra. Isso não significa que você está no caminho errado. Às vezes, significa exatamente o contrário, que você está avançando na verdade. O Salmo 119:86 diz isso com uma honestidade impressionante. Todos os teus mandamentos são verdade. Sem motivo me perseguem, ajuda-me. Veja que equilíbrio tão bonito, afirma a verdade de Deus sem duvidar, reconhece a perseguição sem dramatizar e então faz uma oração simples, poderosa, legítima. Ajuda-me. Não tenta parecer invencível, não finge força, pede ajuda. E isso é fé real. Porque fé não é dizer eu consigo sozinho. Fé é dizer Deus consegue comigo. A fé não nega a batalha, mas também não lhe dá a última palavra. A fé encara a crise de frente e, ainda assim, decide se apoiar no caráter de Deus. Por isso, quando você ora pedindo ajuda, não está implorando, está entrando no refúgio, está levantando o escudo, está chamando o seu defensor. E mesmo que por fora tudo pareça igual, por dentro se estabelece uma fortaleza. E aqui vem o ponto de virada que transforma a sua maneira de perseverar. Há um versículo que não apenas promete proteção, mas algo ainda mais profundo. Tu és o meu refúgio. Tu me guardarás da angústia, com cânticos de livramento me rodearás. Isso está no Salmo 32:7. Pare um instante nessa expressão, cânticos de livramento. Deus não promete apenas um esconderijo para suportar o golpe. Ele promete um ambiente espiritual que te cerca, uma atmosfera de vitória antecipada. Como se, em meio ao combate, o céu já estivesse cantando sobre você. Imagine uma fortaleza por dentro. Você entra correndo, ferido, com medo, com o coração acelerado. Espera silêncio, escuridão, tensão. Mas o que encontra é canto. Não um canto superficial, não um sorriso falso, mas cânticos de livramento. Canções que te lembram, Deus vai te tirar disso, Deus vai te guardar, Deus vai te defender. Isso não elimina a batalha, mas transforma a sua postura. Você já não é uma vítima esperando o pior. É um filho refugiado, cercado pela voz do céu. É como soldados marchando para uma batalha. Estão cansados, sabem que será difícil, sabem que o caminho é longo, mas começam a cantar. O canto não muda o terreno, mas muda o coração. Já não arrastam os pés. Caminham com propósito, já não vão com uma derrota escrita na mente, vão com uma vitória semeada no espírito. E é isso que Deus faz com você. Ele te ensina a marchar cantando. Não porque não dói, mas porque você sabe quem luta ao seu lado. Talvez você diga, mas eu não tenho vontade de cantar quando sofro. E eu entendo. Há dias em que tudo o que você consegue fazer é respirar. Há momentos em que a angústia é tão forte que a voz falha. Mas escute isto com calma. O canto nem sempre nasce do sentimento. Muitas vezes nasce da fé. Você não canta porque se sente bem. Canta porque confia no final. Canta porque decide crer em Deus acima da sua emoção. Canta como um ato de guerra espiritual, um ato de amor, um ato de rendição. E nesse ato, a sua alma se fortalece. Não se trata de fingir alegria.
Trata-se de permitir que Deus te envolva com a alegria dele, mesmo quando você ainda está tremendo. Trata-se de dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio. Guarda-me da angústia, rodeia-me com os Teus cânticos. Mesmo que eu não tenha forças, canta Tu sobre mim. Porque sim, Deus também canta. A sua presença traz paz, o seu espírito sustenta. E às vezes, a forma como ele te sustenta é devolvendo o gozo, aos pouquinhos, como um fogo que volta a se acender. Assim, é uma fé firme em meio à crise. Não é uma fé dura, fria, orgulhosa. É uma fé viva, que pede ajuda quando precisa. É uma fé que afirma a verdade mesmo diante da oposição. É uma fé que se refugia, se cobre com o escudo e deixa o defensor agir. É uma fé que declara vitória antes de vê-la, não por otimismo humano, mas por confiança em Deus. Então hoje, se você está em batalha, não se conforme em apenas sobreviver com tristeza. Peça a Deus algo mais profundo. Senhor, ajuda-me. Tu és o meu refúgio. Guarda-me da angústia. Rodeia-me com cânticos de livramento. Ensina-me a perseverar com alegria. E mesmo que o problema ainda permaneça por um tempo, o seu interior começará a mudar. Porque a fé firme não apenas resiste. A fé firme canta. E quando você canta, o medo perde espaço. E quando o medo perde espaço, a sua alma volta a respirar. Número 14. Levantar-se quando você está no pó. Há momentos em que você já não está lutando para avançar, está apenas lutando para se levantar do chão. Momentos em que sente que a sua alma está pesada, como se tivesse terra sobre ela. Fica difícil respirar com esperança, difícil pensar com clareza, difícil até falar. E nesses momentos, a pessoa se pergunta em silêncio: este é o fim? É assim que tudo acaba? Mas escute isto com calma, como quem segura a sua mão no escuro. O fundo não é o fim, o pó não é o seu destino. O lugar onde você caiu não é o lugar onde você vai permanecer. A Bíblia não romantiza essa dor. Ela a nomeia, ela a descreve, ela a coloca em palavras para que você não se sinta estranho por senti-la. O Salmo 44, 25 e 26 diz algo que soa exatamente como uma crise real. A nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está prostrado até a terra. Levanta-te para nos ajudar. Resgata-nos por causa da tua misericórdia. Veja que imagem, abatida até o pó. Não é um cansaço comum. É aquele cansaço em que você sente que já não consegue suportar o próprio peso. Em que o corpo se rende e o coração se encolhe. Em que tudo fica pesado. E ali, justamente ali, surge uma oração que não precisa de enfeites, que não precisa de força, que não precisa de longas explicações. Apenas uma palavra que sai como um grito de dentro: levanta-me. E alguém poderia pensar: não é falta de respeito dizer a Deus, levanta-te? Não, porque você não está ordenando a partir da soberba. Está clamando a partir da fé. Está dizendo: Senhor, eu já não consigo. Se tu não intervieres, isso vai me afundar. Isso não ofende a Deus. Isso o comove. Deus não se escandaliza com a sua urgência, nem com o seu quebrantamento. Ele é pai. E um pai não se ofende quando o filho chora desesperado. Um pai se move, um pai corre, um pai responde. Talvez hoje você esteja no pó por dentro. Ninguém vê, mas você sente. A sua mente está saturada. O seu coração está exausto. A sua fé está tremendo. E por cima de tudo, vem a culpa. Eu deveria estar melhor. Eu deveria ser mais forte. Eu deveria ter mais fé. Não. Não se castigue. A sua fraqueza não é uma vergonha. É uma porta. Porque Deus não pede que você se levante sozinho para só então ajudá-lo. Deus ajuda justamente quando você já não consegue se levantar. Imagine uma pessoa presa em um poço profundo. As paredes escorregadias, a escuridão total, as mãos cansadas, o corpo frio. Por mais que tente, não consegue sair. E de repente ouve uma voz de cima: estende a tua mão, eu vou te tirar daí.
e uma corda começa a descer. Essa corda é a misericórdia de Deus. Ele não está dizendo, saia daí como puder. Ele está dizendo, eu desço até onde você está. É isso que um resgatista faz. Ele não grita instruções de cima como se não entendesse o medo. Ele desce, ele se aproxima, ele sustenta, ele levanta. Por isso, quando você ora pedindo ajuda, não está apenas pedindo que Deus tire o problema. Está pedindo que Deus te tire do lodo interior, que te devolva a estabilidade, que te restaure por dentro para que você possa caminhar por fora. E essa é uma ajuda profunda, uma ajuda que não se percebe em um dia, mas que muda toda a história. Porque Deus não apenas resgata do perigo externo, Deus resgata do colapso interno. O Salmo 94:18 diz isso com uma sinceridade preciosa. Quando eu dizia, o meu pé vacila, a tua misericórdia, ó Senhor, me sustentava. Observe isso. Não diz, quando eu era forte. Diz, quando eu dizia, o meu pé vacila. É o instante antes da queda, aquele segundo em que você sente, eu já não me sustento. E justamente ali não vem uma repreensão, vem misericórdia. E essa misericórdia não apenas te vê, ela te sustenta, ela te segura, ela te agarra quando você está escorregando. Há pessoas que acreditam que Deus só se aproxima quando você se comporta perfeitamente. Mas a misericórdia não funciona assim. A misericórdia se ativa quando há necessidade. A misericórdia é a linguagem de Deus para quem não consegue, para quem está quebrado, para quem está cansado, para quem já não sabe o que fazer. Por isso o Salmo diz, resgata-nos por causa da tua misericórdia, não por causa dos meus méritos, não por causa do meu desempenho, por causa da tua misericórdia. Essa é a base da sua oração. Essa é a chave do refúgio. Então, se hoje você está no pó, não fique em silêncio achando que já não há nada a fazer. Faça o mais simples, o mais poderoso, o mais real. Clame. Diga ao Senhor com a voz quebrada, se for preciso, a minha alma está abatida até o pó. Levanta-te para me ajudar, resgata-me pela tua misericórdia. E se você só conseguir dizer uma frase, diga esta, Senhor, levanta-me. Você não precisa explicar perfeitamente, não precisa soar forte, só precisa ser sincero. E enquanto você diz, levanta-me, Deus te lembra quem Ele é para você. Refúgio quando tudo treme, escudo quando o golpe vem, defensor quando você já não consegue lutar. O inimigo quer que você acredite que o pó é o seu fim, mas Deus te diz que o pó é o lugar onde a mão dele te alcança. Onde você vê um encerramento, ele vê um começo. Onde você vê queda, ele vê resgate. E onde você sente vergonha, ele derrama misericórdia e te coloca de pé outra vez. Número 15. Deus responde, eis-me aqui. Há uma pergunta que fica pairando no coração quando você está em crise. Nem sempre você a diz em voz alta, mas ela está ali, apertando por dentro. Tu estás me ouvindo, Deus? Tu realmente me ouves? Porque você orou com lágrimas, orou com medo, orou sem forças. E às vezes o silêncio parece uma parede. Mas hoje eu quero que esta verdade atravesse você como luz em um quarto escuro. A sua oração não bate no teto, não se perde no vazio, não cai no chão sem sentido. Quando você clama, Deus responde. E a Escritura diz isso com uma clareza que não deixa dúvidas. Isaías 58:9 declara, então invocarás, e o Senhor te ouvirá. Clamarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Essa frase é o coração de todo este caminho. Eis-me aqui. Não é um vamos ver. Não é um talvez depois. Não é um quando eu tiver tempo. É presença. É proximidade. É resposta ativa. É Deus dizendo a você, estou aqui contigo, agora. Eu te ouço. Eu te sustento. Já me movi a teu favor. Porque há respostas que não são apenas palavras, são atos de amor. Quando Deus diz, eis-me aqui, Ele está dizendo, você não está sozinho. Está dizendo, eu não te abandonei. Está dizendo, você não chegou tarde. Está dizendo, você não me incomodou. Está dizendo, a sua dor me importa.
E isso é importante porque muitas pessoas oram como se estivessem batendo em uma porta que ninguém abre. Oram pedindo permissão para serem atendidas, como se Deus estivesse longe, como se Deus estivesse ocupado, como se Deus fosse frio. Mas Ele não é assim. Ele é refúgio que se abre, escudo que se coloca à frente, defensor que se levanta quando você já não consegue lutar. Pense nesta imagem. Você faz uma ligação que temia que ninguém atendesse. As mãos tremem. Dá medo de discar, dá medo de falar. Chama uma vez, duas, e na sua mente surge o pior pensamento. De novo ninguém vai atender. E de repente, do outro lado, você ouve uma voz firme e próxima. Alô, sou eu. Estou aqui. Do que você precisa? Assim é a promessa de Deus. Cada oração é uma chamada. E Ele não deixa o telefone tocando. Ele atende. E quando atende, não o faz com distância. Faz com presença. Talvez você diga, mas eu nunca ouvi Deus me responder. E eu entendo. Porque nem sempre a resposta de Deus vem como um som audível. Às vezes vem como uma paz que chega sem explicação. E a ansiedade que estava te sufocando começa a ceder. Às vezes, vem como uma porta que se abre no momento exato, quando já não havia opções. Às vezes, vem como uma provisão inesperada, uma mensagem, uma pessoa, uma ideia clara, uma força nova para aguentar mais um dia. E outras vezes, a resposta é que Deus te sustenta enquanto o processo continua. Mas mesmo aí, Ele está respondendo. Porque a resposta dele não é apenas fazer, também é estar. Quando Isaías diz, clamarás, e ele dirá, eis-me aqui, há algo precioso. Não diz, quando você for perfeito. Não diz, quando tiver uma fé impecável. Não diz, quando orar bonito. Diz, clamarás. Clamar é o que você faz quando já não tem enfeites, quando já não tem discursos, quando já não tem energia para fingir. Clamar é oração crua, oração real, oração de emergência. E Deus honra essa honestidade, porque o refúgio não é um museu para os fortes, é um lar para os quebrantados. O escudo não se levanta para quem se exibe, se levanta para quem se rende em seus braços. O defensor não luta por quem se acha autossuficiente, luta por quem diz, Senhor, ajuda-me, porque eu não consigo sozinho. E aqui vem uma verdade que te liberta de um peso. Deus não te pede que espere a sua vez, como se a misericórdia dele fosse limitada. Deus não administra o seu amor como se fosse um recurso escasso. Não há competição pela atenção dele. Não há fila para entrar no trono. Não há um você não, porque já falhou demais. Não, a graça dele é abundante. A misericórdia dele não se esgota. As suas compaixões se renovam a cada manhã. Por isso, quando você clama hoje, a sua oração de hoje não fica sem resposta. Deus não se cansa de você. Deus não está cansado de te ouvir. Deus não está irritado com a sua necessidade. Deus te convida a se aproximar outra vez. E se em algum momento você se sentiu defendendo o seu caso como se tivesse que convencê-lo, solte isso agora. Porque há um trono de graça, não de rejeição. Há um Pai, não um juiz frio. Há um Salvador que se aproximou dos que choravam, dos que tremiam, dos que estavam quebrados. E o mesmo Deus que, no Salmo 35:23, é chamado a levantar-se para defender a causa, continua sendo o Deus que se levanta hoje por você. Você não está chamando um Deus adormecido, você está clamando ao Deus vivo, e Ele responde, eis-me aqui. Então, quando você for orar na sua próxima crise, não ore como quem lança palavras ao vento. Ore como quem sabe que há alguém do outro lado. Ore como quem entra em um refúgio de portas abertas. Ore como quem se cobre atrás de um escudo que não falha. Ore como quem chama um defensor que não perde batalhas. E se você não souber o que dizer, diga de forma simples, diga de forma real, diga com o coração na mão, Senhor, aqui estou e eu preciso de ti. E escute, com fé, esta resposta que muda tudo. Eis-me aqui, estou contigo. Você caminhou comigo ao longo desta mensagem, ouviu as minhas promessas.
Aprendeu que pode clamar com urgência, com dúvidas, sem palavras perfeitas, que não precisa merecer a minha ajuda para recebê-la, que quando a sua alma está no pó, eu te levanto, e que cada vez que você me chama, a minha resposta é a mesma: eis-me aqui. Quero que você se lembre de 3 verdades de tudo o que ouviu hoje. Primeira, você nunca está sozinho, nem mesmo às 3 da manhã, quando o mundo dorme e você não consegue. Segunda, você pode orar do jeito que é, com a fé que tem, ainda que esteja misturada com dúvidas. Terceira, eu sou o seu refúgio, o seu escudo, o seu defensor, e respondo quando você clama. Nesta noite, antes de dormir, quero que você faça algo simples. Coloque a mão no peito e declare em voz alta: Deus é o meu refúgio, Ele luta por mim, estou seguro. Só isso, 30 segundos. Um pequeno ato de fé que pode mudar a forma como você vai despertar amanhã. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvir que Deus responde. Às vezes, um vídeo pode ser a resposta à oração de outra pessoa. E se você quiser continuar recebendo mensagens como esta, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma. Não importa quão forte seja a tempestade, nem quão escura seja a noite, há um refúgio que nunca falha, um escudo que nunca se quebra, um defensor que nunca dorme, e ele tem nome, chama-se Deus. Que a minha presença te acompanhe, que o meu escudo te cubra, que a minha paz te envolva. Durma tranquilo, eu velo por você. Até breve.